Em nome de Sua Excelência, o Presidente do Tribunal de Contas, está aberta a sessão. Desejo um bom dia a todos os que aqui estão e os que nos estão a seguir pelo canal do YouTube do Tribunal de Contas. No dia 4 de setembro de 2023, comparece perante Sua Excelência o Presidente do Tribunal de Contas, Juiz Conselheiro José Tavares, a Senhora Juíza Maria de Fátima Matamoros de Aragão Soares Homem, a fim de tomar posse no cargo de Juíza Conselheira do Tribunal de Contas, para que foi nomeada na sequência de concurso curricular em Comissão Permanente de Serviço, por despacho do Presidente do Tribunal de Contas de 14 de julho de 2023, publicado no Diário da República, segunda série, número 140, de 20 de julho de 2023, com efeitos a partir de 1 de setembro de 2023, após a devida articulação com o Conselho Superior da Magistratura e o Tribunal Constitucional. A Senhora Juíza Conselheira vai ler o compromisso de honra. Afirmo solenemente por minha honra cumprir com lealdade as funções que me são confiadas e administrar a justiça em nome do povo, no respeito pela Constituição e pela lei. E agora é assinar. Aqui. Tem a palavra o Sr. Juiz Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas, José Tavares. Então, bom dia este que é extensivo às nossas secções regionais dos Açores e da Madeira. Eu faço desde já esta referência para demonstrar à senhora Conselheira Fátima Matamoros que nunca devemos no dia-a-dia esquecermos que além da sede do Tribunal temos também duas câmaras regionais, uma nos Açores e outra na Madeira, e portanto foi sempre uma preocupação que eu tive mesmo quando era diretor-geral, lembrar no início que há a sede e há as câmaras regionais dos Açores e da Madeira, que não devemos esquecer. Aliás, o meu chefe do gabinete, que é açoriano, está sempre também a fazer-me esta referência. Em nome do Sr. Conselheiro Vice-Presidente, das senhoras e dos senhores conselheiros deste Tribunal, dos senhores Procuradores-Gerais Adjuntos, que nós consideramos sempre parte integrante deste Tribunal, não é? Do Sr. Diretor-Geral, dos Srs. Subdiretores-Gerais, demais dirigentes e todos quantos exercem funções neste Tribunal, e em meu nome, gostaria de saudar e agradecer a presença de Vossas Excelências neste ato em que nos reunimos para testemunhar a posse e o início de funções da Sra. Juíza Conselheira do Tribunal de Contas, Maria de Fátima Matamoros. Permita-me uma saudação especial à Sra. Ministra da Justiça, aqui presente, ao Sr. Vice-Presidente do Tribunal Constitucional, à Sra. Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, aos Srs. Conselheiros do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal Administrativo, ao Sr. Diretor do Centro de Estudos Judiciários, e também um cumprimento especial ao Sr. Professor Dr. Pedro Barbas Homem, aos familiares e a todos os senhores conselheiros convidados da Sra. Conselheira Fátima Matamoros. Antes de olhar para o significado deste dia, gostaria de dar uma palavra especial ao Sr. Conselheiro Alzir Antunes Cardoso, que está aqui connosco na mesa, para expressar em meu nome e em nome do Tribunal de Contas o meu reconhecimento e a mais elevada gratidão pelo modo como empenhadamente desempenhou as suas funções de juiz conselheiro neste Tribunal. Em particular, gostaria de agradecer ao Sr. Conselheiro a generosidade e a disponibilidade sem reservas para, ao longo dos últimos meses, após a sua jubilação, continuar no exercício de funções, assegurando o regular funcionamento da primeira secção deste Tribunal e de representante desta secção
na Comissão Permanente. Muito obrigado, Sr. Conselheiro Alzira Antunes Cardoso, em meu nome e em nome do Tribunal. Acabei precisamente de assinar esta manhã um despacho a reconhecer e agradecer a Vossa Excelência esta generosidade. Senhoras e senhores conselheiros, minhas senhoras e meus senhores, ilustres convidados, foi com grande satisfação que conferi posse a uma nova juíza conselheira deste Tribunal, a Sra. Conselheira Maria de Fátima Mata Moros. Neste ato, a Sra. Conselheira assume o compromisso solene perante os cidadãos e os contribuintes. Nós aqui no Tribunal de Contas estamos sempre a falar dos contribuintes, de que cumprirá os deveres em que fica investida no respeito pela Constituição e pela lei. Mas este ato é também um momento em que a Constituição dá as boas-vindas à sua nova juíza conselheira. Senhora Conselheira, dou-lhe as boas-vindas e desejo-lhe as maiores felicidades no exercício da missão em que agora acaba de ser investida. Acolhemos-la agora calorosamente numa instituição de longa história, que remonta a 1389, ao longo da qual sempre soube granjear o prestígio e a credibilidade com base no rigor e na transparência com que exerce a sua missão. Herança esta, que eu gosto sempre de enaltecer, acho que é um orgulho para nós portugueses termos um tribunal que completa no próximo ano 635 anos de história. É uma herança que a todos nós nos responsabiliza e que nos cumpre honrar e prosseguir. Senhora Conselheira, caber-lhe-á agora também se tomar em mãos a defesa e promoção da verdade, da boa gestão, da legalidade e da responsabilidade na gestão dos dinheiros e valores públicos, enquanto desígnio da instituição na promoção da sustentabilidade das finanças públicas. Pois é no âmbito das funções e dos poderes e deveres em que a Senhora Conselheira agora é investida que os valores institucionais da independência, integridade, imparcialidade, responsabilidade e transparência assumirão toda a dimensão prática. Valores estes que nós muito acarinhamos diretamente, que emanam das garantias de independência da instituição. Independência assente nos pilares do autogoverno, na natureza dos seus poderes, no estatuto constitucional e legal dos seus vice-conselheiros. Estamos conscientes da importância da missão do Tribunal no âmbito das funções do Estado. E neste momento estamos reconfortados com o prestígio de uma instituição que se afirmou e consolidou como uma instituição credível e competente na administração da justiça e do controle financeiro em Portugal. Sabemos também que tal prestígio aumenta a nossa responsabilidade para manter este desígnio e continuar a dar garantias aos cidadãos que os serviços e organismos públicos, que compreendem os setores públicos, usam os dinheiros e valores públicos de acordo com os valores jurídicos instituídos e com os princípios da boa governação, enquanto corolário do princípio do Estado de Direito Democrático. Esta missão caberá agora também à Senhora Conselheira empossada e não tenho a menor dúvida que saberá corresponder e superar as expectativas. Expectativas que decorrem desde logo da qualidade do percurso profissional de Vossa Excelência, que aqui deve ser relevado, e do qual farei apenas uma breve referência. A Senhora Conselheira, doutorada em Direito, tem um relevante percurso para o exercício de funções neste Tribunal, como aliás refletiu o concurso público a que a Senhora Conselheira se candidatou. Em primeiro lugar, na magistratura judicial, a sua origem, como, enfim, desempenhando ultimamente na magistratura judicial o cargo de juíza desembargadora, embora noutras funções, no Tribunal Constitucional, também como juíza conselheira deste Tribunal, na entidade das contas e financiamentos políticos, mas o seu currículo é também muito importante noutros domínios, como é o caso da atividade de docência e de formação. E por fim, para além de todas as outras atividades, é ainda autora de várias publicações e trabalhos científicos e profissionais que certamente serão muito úteis no exercício de funções neste Tribunal. Minhas senhoras e meus senhores, ilustres convidados, vivemos tempos em que os cidadãos exigem cada vez mais o bom uso dos dinheiros e valores públicos. E nós sentimos isso de uma forma intensa neste Tribunal, nomeadamente no respeito pelos critérios da legalidade, mas não é a legalidadezinha formal, é a legalidade compreendendo a boa gestão
ou seja, a economia, a eficiência e a eficácia. Isto é algo que nós sentimos diariamente na vida do Tribunal. Tal facto implica um constante desenvolvimento e adaptação e criação de meios necessários e dos instrumentos e dos recursos para lhe dar resposta. É com esta preocupação de constante atualização e desenvolvimento que agimos. Neste momento temos em curso na instituição algumas alterações nesse sentido que eu gostaria de destacar. Uma alteração ao regulamento do Tribunal de Contas, para a qual a senhora Conselheira também irá ser chamada a dar o seu contributo, o acompanhamento da alteração do Decreto-Lei 440 de 99, que diz respeito ao estatuto dos funcionários deste Tribunal, e que eu sou um otimista por natureza, estou certo de que a breve trecho será aprovado o decreto-lei do Governo sobre esta matéria, que está em bom ritmo. Por outro lado, também o reforço da capacitação dos recursos humanos dos serviços de apoio deste Tribunal. É sempre bom lembrar os serviços de apoio deste Tribunal, que são, digamos assim, quem nos prepara, quem prepara todos os produtos deste Tribunal, e estamos neste momento também empenhados em criar uma estratégia de gestão dos recursos humanos, já chegaram a um número de cerca de 600 técnicos no seu conjunto, portanto que dá uma dimensão já bastante grande ao Tribunal, e também vamos entrar em obras no edifício sede. Obras, é um edifício que tem cerca de 50 anos, nunca teve obras profundas, e vamos entrar no próximo ano nesta criação de condições para o exercício das novas funções. Como tive a oportunidade de referir, os novos desafios e riscos advêm cada vez mais dos problemas ligados ao plano demográfico. É uma questão que nos preocupa imenso, sei que também preocupa o Governo e a Assembleia da República e o Sr. Presidente da República, mas preocupa-nos imenso até pelas repercussões financeiras que tem, as alterações climáticas, o desenvolvimento sustentável, as crises económicas cada vez mais graves para os agentes económicos e para as pessoas. Eu, a este propósito, gostaria de salientar, para ver se perguntas assim, mas o que é que o Tribunal de Contas, porque é que se preocupa com o plano demográfico, com as alterações climáticas? Não, preocupa-se pelos enormes recursos públicos que estão envolvidos nestas matérias. Evidentemente que a demografia tem impactos, nomeadamente na educação, nomeadamente na segurança social, nomeadamente na saúde, etc. E claro, o Tribunal, aliás, esta semana o Tribunal será chamado a participar e a deliberar numa ação conjunta no âmbito europeu sobre os problemas financeiros que advêm da demografia e do envelhecimento da população. E, portanto, queremos dar também um contributo aos órgãos do poder político e legislativo nesta matéria. Todas estas mudanças e riscos têm impacto na atividade dos tribunais de contas. É por isso cada vez mais importante que sejamos capazes de identificar rapidamente o que está a mudar e como enfrentar os riscos e desafios trazidos por estas mudanças. É por este facto que gostaria de alertar também para a necessidade de continuar a acompanhar de perto a aplicação da reforma orçamental em curso e que ainda não está terminada. Gostaria também de chamar a atenção para outros desafios para a nossa ação que se avizinham. Alguns já tivemos a oportunidade de prever no nosso plano estratégico 2023-2025 e que importa concretizar, e gostaria de voltar a realçar de forma breve, por um lado, as mudanças impostas pela digitalização da administração pública, no âmbito da chamada sociedade digital. Para os nossos convidados, gostaria de dar uma ideia da dimensão. Estão sob a jurisdição e controle do Tribunal de Contas cerca de 7.000 entidades públicas, que prestam contas anualmente ao Tribunal de Contas e relativamente às quais o Tribunal desenvolve, as suas atividades de fiscalização prévia, de auditoria, de verificação de contas, de julgamento das responsabilidades. Portanto, este processo de digitalização tem enormes impactos na vida do Tribunal e na nossa vida coletiva. Depois também um outro ponto que o Tribunal está a dar muita importância é a descentralização e alargamento dos poderes locais no plano infraestadual e a continuação de transferências de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, e com todos os impactos que isso tem na vida do Tribunal de Contas também. A contratação pública, sempre um tema
muito importante na nossa vida do dia a dia. Aliás, a senhora considera que vai ser colocada em princípio esta tarde na primeira secção pelo plenário geral. Portanto, é uma proposta que a Comissão Permanente irá fazer. No caso de o plenário geral concordar com esta proposta, a senhora conselheira vai lidar diariamente com contratos públicos, não é? O Tribunal recebe por ano cerca de 2.000 a 4.000 contratos para fiscalização prévia. E uma atenção muito especial, como já referi, às questões cada vez mais prementes relativas às alterações climáticas e ao desenvolvimento sustentável, lembrando aqui recentemente dois relatórios de auditoria sobre a aplicação no nosso país da Agenda 2030 das Nações Unidas sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Questões estas que hoje são incontornáveis e irão exigir também do Tribunal um empenho direto e visível, não é? Nós esperamos dar também um contributo muito, muito profundo aos órgãos do poder político e legislativo relativamente ao cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a que Portugal se vinculou ao aprovar a Agenda 2030 das Nações Unidas, processo este que vai até 2030. Por outro lado, é importante também referir a aplicação dos fundos europeus incluídos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência e também no âmbito do Plano Financeiro Plurianual da União Europeia. Senhoras e senhores conselheiros, senhores procuradores-gerais adjuntos, ilustres convidados, todos estes desafios responsabilizam o Tribunal de Contas no âmbito da sua missão de promoção de forma construtiva e reforçada, e agora reforçada, eu gosto sempre de dizer de forma construtiva, porque esse é o espírito da atuação do Tribunal, é atuar construtivamente e pedagogicamente, sem deixar de efetivar responsabilidades, claro. E agora reforçado o princípio da boa gestão pública, contribuindo para o rigor, responsabilidade e transparência na utilização dos dinheiros e valores públicos. Senhora Conselheira, o futuro da nossa instituição constrói-se todos os dias. É um pouco como a independência. A independência também é algo que se conquista e que se preserva diariamente com a nossa atuação. Constrói-se todos os dias e a construção desta nova etapa, felizmente, contará com o empenho de Vossa Excelência. Tenho a certeza de que a senhora Conselheira corresponderá a estes e a outros desafios que o futuro reserva à nossa instituição. Por isso, senhora Conselheira, resta-me felicitá-la vivamente e deixar-lhe votos das maiores felicidades e êxitos no exercício das funções que agora inicia. Estou certo que tenho quase a certeza que vai dar-se muito bem do Tribunal de Contas, porque é realmente uma casa muito motivadora e com um bom ambiente e vai ser muito bem acolhida por todos os colegas. Portanto, desejo à senhora Conselheira as maiores felicidades e mais uma vez agradeço a Vossas Excelências a presença neste ato de posse. Muito obrigado e seguidamente tenho uma surpresa para a senhora Conselheira. Muito obrigado, sim, muito obrigado. A senhora Conselheira está não sabe qual é a surpresa, porque senão não era surpresa. Mas em nome do Tribunal gostaria de dar à senhora Conselheira o colar de juiz conselheiro deste Tribunal, que já tem o nome da senhora Conselheira. Portanto, muitos parabéns. Muito obrigada. E tem a palavra a senhora juíza conselheira Maria de Fátima Mata Mouros. Senhor Presidente do Tribunal de Contas, Senhora Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Senhor Vice-Presidente do Tribunal Constitucional, Senhora Ministra da Justiça, Senhores Juízes Conselheiros do Tribunal de Contas e atuais e antigos Conselheiros do Tribunal Constitucional, aqui presentes, Senhores Procuradores-Gerais Adjuntos, que cumprimento na pessoa do seu Coordenador, Senhor Diretor do Centro de Estudos Judiciários, Senhoras e Senhores Dirigentes e Técnicos do Tribunal de Contas, incluindo as suas secções regionais dos Açores e da Madeira, convidados, caros amigos, muito bom dia
e muito obrigada pela vossa presença. Agradeço a honra que me foi concedida de ser nomeada juíza do Tribunal de Contas. Quero começar por expressar igualmente aqui a minha profunda gratidão a todos os que tornaram possível este momento, aqueles que confiaram na minha capacidade e dedicação, aqueles que me apoiaram e encorajaram na minha trajetória profissional e aqueles que de alguma forma contribuíram para a minha formação como pessoa, mulher e jurista. Fica, pois, também aqui uma palavra de gratidão e reconhecimento à minha família, generosamente representada pelo meu marido e minha filha aqui presentes, bem como aos bons amigos que me têm acompanhado, alguns desde os tempos da faculdade, outros mais recentemente, mas todos aqui reunidos nesta sala para a minha grande alegria. E porque esta será muito provavelmente a minha última posse, é tempo de expressar também publicamente o meu profundo reconhecimento aos meus pais pelos valores que me transmitiram e se revelaram fundamentais na minha vida e carreira de juiz. É com imensa honra, comprometimento e responsabilidade que hoje assumo o cargo de juíza conselheira do Tribunal de Contas. Faço com grande emoção e satisfação. Este é verdadeiramente um momento de grande emoção para mim, desde logo porque representa a possibilidade de retomar o exercício da atividade jurisdicional e, portanto, a prossecução da minha carreira profissional, a judicatura. Permitam-me que o refira neste momento também. Só a distinção de poder voltar a exercer funções judiciais num tribunal superior, de última instância, tornaria inevitável a interrupção do cargo de Presidente da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, para que fui eleita pelo Tribunal Constitucional e que tanto me honrou. Anima-me a certeza de que a equipa construída ao longo de 2 anos de exercício saberá prosseguir com êxito a sua missão. Assim lhes seja dada a devida oportunidade. Honra-me, portanto, também muito a sua presença aqui hoje. O Tribunal de Contas será a terceira categoria de tribunais em que desempenharei funções judiciais, depois de ter exercido funções na jurisdição comum, de primeira e segunda instâncias, e na jurisdição constitucional. É na jurisdição de contas que volto a usar a beca que ao longo de 38 anos me acompanhou, e esse é um dado que naturalmente me emociona. Para além deste aspecto particular e de cariz mais pessoal que marca o sentimento com que vivo esta posse, encaro este novo cargo como um enorme e estimulante desafio, essencialmente por 2 ordens de razão. Desde logo pela relevância das competências atribuídas a este tribunal. Com origem remota na Casa dos Contos, instituição do século XIII, é com a Constituição de 76 que o Tribunal de Contas atinge a dignidade de órgão com poderes de jurisdição integrado no sistema judicial e, por conseguinte, sujeito aos princípios gerais constitucionalmente estabelecidos para todos os tribunais. A Constituição atribui-lhe a responsabilidade de fiscalizar, de forma soberana e independente, a legalidade e regularidade das receitas e das despesas públicas, apreciar a boa gestão financeira e efetivar responsabilidades por infrações financeiras, competências essenciais para a preservação da credibilidade das finanças públicas. A sua missão é, pois, de importância fundamental no controle do funcionamento de toda a organização e administração financeira do Estado de Direito Democrático. Na verdade, ao fiscalizar o modo como são gastos os recursos públicos, dinheiro dos contribuintes e financiamentos europeus, o Tribunal de Contas protege os direitos dos cidadãos e promove os direitos sociais, garantindo que o Estado cumpra as suas obrigações. Do mesmo passo, contribui decisivamente para garantir a qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos e, não menos importante, prevenir e combater a corrupção. Debruçando-se sobre as contas do Estado, conhece e dá a conhecer contas que, afinal, a todos dizem respeito e sendo deste modo um pilar fundamental do Estado de Direito. Mas existe ainda um outro aspecto a potenciar o desafio que representa o exercício das funções judiciais neste tribunal: a interdisciplinaridade e colegialidade que caracterizam esta jurisdição. Decidir num órgão colegial significa sempre e invariavelmente o estímulo do desassossego na construção da decisão justa, assente na discussão formada numa pluralidade de contributos. É, portanto, um desafio constante. Não menos desafiante será, com certeza, a multidisciplinaridade desta jurisdição. O Tribunal de Contas é o órgão supremo de fiscalização das despesas públicas, tendo sido delineado pelo legislador como um tribunal especializado em matéria financeira. Para além de funções jurisdicionais, acumula funções de controle financeiro e ainda funções de outra natureza, designadamente consultiva, como seja a de dar parecer sobre a Conta Geral do Estado. Trata-se, pois, de um tribunal onde a palavra dos auditores e dos técnicos especialistas se apresenta como incontornável na construção da decisão, desafiando de forma particular a consciência jurídica do julgador, bem como a qualidade que os anos de exercício me ensinaram ser essencial no bom juiz: a humildade.
Estou ciente dos desafios que enfrentarei, mas acredito que com o apoio dos meus colegas e todos os que colaboram no exercício das funções do Tribunal de Contas, poderei também contribuir para uma instituição forte, coesa e relevante, de modo particular no que respeita à dimensão jurisdicional da sua ação. E porque sou juiz e sei que a essência da justiça reside na confiança do povo, alicerçada na garantia do acesso a um terceiro imparcial, comprometo-me a fazer cumprir o Estado de Direito, cumprindo os meus deveres com independência, isenção, integridade, garantindo a ampla defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos de todos os envolvidos no processo e fundamentando as decisões de forma clara e compreensível, em ordem a aproximar os cidadãos das contas que, sendo do Estado, a todos dizem respeito. Senhor Presidente, caros convidados, é a independência do Tribunal de Contas que garante a imparcialidade da justiça financeira e o seu reconhecimento como tal pelo povo. Ciente de que a garantia essencial da independência do Tribunal de Contas reside na independência do seu Presidente e juízes, prometo trabalhar para que este Tribunal sirva aos cidadãos, ajudando a construir uma sociedade mais justa e igualitária, ao garantir que os recursos públicos são utilizados de forma legal e justa. Agradeço a todos a confiança em mim depositada. Muito obrigada. Em nome de Sua Excelência, Presidente do Tribunal de Contas, fica encerrada a sessão.